Vamos então a Colossenses capítulo 3, versículo 4, continuando nossa exposição, um tanto quanto detalhada do livro de Colossenses. Eu vou ler os 3 primeiros versículos também, para efeito de contexto, mas nós já pregamos até ao terceiro, e hoje vamos concentrar apenas no 4. Então, diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o título que eu dei para esta pregação se torne uma realidade em nossas vidas, que é: mal posso esperar para que Ele se manifeste. Então, que o Teu Espírito levante nos corações esta atitude de espera, de aguardar algo que virá muitíssimo melhor do que nós temos aqui. Ser com as lições, com as várias passagens que vamos ler, e que o Teu Espírito toque em corações que precisam de Cristo como Salvador ainda, e não conseguiram nada nesta vida, por mais coisas que tenham, por mais bonitas que sejam suas famílias, recheados que sejam suas poupanças, saudáveis sejam seus corpos, mas quem não tem Cristo como Salvador não conseguiu coisa nenhuma ainda nesta vida. Porque tudo o que interessa é a salvação em Cristo. Esta vida passa muito rápido e após dela vem perdição eterna para aqueles que morreram resistindo a Cristo. Tem misericórdia dos que vão ouvir esta pregação e não tem Cristo ainda, para que se sintam motivados a ir até os pés dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós comentamos na semana passada que as realidades celestiais, e que tem tudo a ver conosco, estão agora como que escondidas com Cristo, sob o poder de Deus. Expliquei que é isso que causa tensão, uma grande tensão entre pensar nas coisas que são do alto e pensar nas coisas que não são do alto, ou seja, as coisas que são aqui da terra. Falei bastante nesta tensão, comentamos que não é uma situação ideal, é precária, é desconfortável, não é agradável. Como se diz, abrimos um jogo, como se fosse muita novidade para cada um de nós. É assim mesmo, mas é o que temos. É a nossa situação hoje, quer gostemos ou não é. E precisamos, e a Bíblia nos ensina a tirar proveito disso, dessa tensão, dessa dificuldade, para o nosso bem espiritual. É aí onde estão as nossas oportunidades, mesmo de crescer espiritualmente. É exatamente nesses momentos de dificuldades, de tensão, de luta, entre o espiritual e o terreno, o celestial e o carnal. E terminamos dizendo que tem uma boa notícia nisso tudo. É que essa situação é provisória.
E ficamos de comentar isto hoje. Encerramos no versículo 3 e ficamos de comentar o 4, que eu, então, repito. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Ou seja, mudança pela frente, e mudança grande. O que é oculto será manifesto. O que é escondido será altamente visível. Até já comentamos isso. Mas quando? Resposta: quando Cristo se manifestar. Então, nós sabemos quando, em termos de evento, não sabemos a data do evento, que muitos não se conformam e ficam aí adivinhando datas e querendo imaginar e sugerir todo tipo de opção contra as Escrituras, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós não saberemos a hora. Então, a hora não sabemos, mas o fato que vai ocorrer para ver essas mudanças todas, nós sabemos o que é a manifestação de Cristo. Mas antes mesmo de falar da manifestação dele, eu quero comentar algo. Quando diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, eu fico pensando, se eu distribuísse aqui um papel e uma caneta para cada um e dissesse, coloque aí uma coisa que Cristo é seu, que descreva uma relação de Cristo com você. Muitos colocariam, talvez a primeira palavra que viria à mente, Salvador. Uma palavra só. Eu colocaria Salvador. Aí o outro diria, não, mas antes de ser meu Salvador, ele foi o meu Criador. Então eu colocaria Criador. Mas para mim, o que mais importa é que ele é meu Redentor. É Salvador, ele me salvou. Tudo bem, mas você pode ser salvador de alguém e não ser redentor. Você pode salvar alguém do mar e não ser redentor dele, no sentido de que ele estava escravo a alguma coisa. Redentor da ideia de redenção, da ideia de libertação, de tirar de uma escravidão. Esse é um detalhe interessante do aspecto dele de Salvador. Tudo bem, ele é meu Salvador, mas eu era um escravo, eu me considerava um escravo ou escrava do vício tal ou tal, do meu pecado tal. Ele me libertou. Tudo bem, ele me salvou, me criou, mas ele me libertou. Tá bom, tá ótimo. Aí eu diz, não, ele é o único amigo que eu tenho nesta terra. Então, para mim, Cristo é o amigo. Ótimo. Pois para mim ele é o pastor supremo. Sou como uma ovelha desgarrada, e ele me dá o rumo, ele me dá o tom, ele me dá o caminho, vai à minha frente, me dá a mão, me ajuda. Não, ele é o meu pastor. Aí o outro, não, mas ele é o meu caminho, o acesso meu ao céu. Sem ele, estava perdido. Completamente, ele me deu acesso. Aí o outro diz, conselheiro, advogado, o pão, ele é o meu pão, o meu alimento espiritual, sem a qual eu não viveria, aliás, nem fisicamente, meu coração nem bateria se não fosse o poder dele, mas eu não estou nem falando disso, eu estou dizendo o aspecto de ser o meu alimento espiritual, o Senhor Jesus Cristo. Ótimo. Pois ele é minha rocha, firme, eu gosto de firmeza. O outro diz, não, eu prefiro chamá-lo de minha fortaleza, porque me dá proteção, além da firmeza, proteção, num mundo tão violento como esse. O outro diria, pois eu vou resumir tudo isso aqui numa palavra só, ele é o meu Deus. De fato. E por aí ia, eu coloquei apenas algumas sugestões. Eu já vi em algum lugar, claro, várias vezes até, a quantidade de títulos que Cristo tem e de papéis que ele exerce nas nossas vidas. Não sei qual é esse número, é muito mais do que os que eu coloquei aqui. Mas faltaria uma.
E seria muito interessante se alguém colocasse, não a revelia dos outros, nenhuma dessa é a revelia dos outros. Bom juntar tudo, né? Como a Bíblia junta. Mas é interessante você pensar, se quando se lembra de Cristo, vem a ideia, ele é a minha vida, que é o que Paulo fala aqui. Não, mas é claro que ele é a minha vida, porque ele me criou, me mantém vivo, e me manterá assim. Mas não é isso que Paulo está dizendo, só. Não. É muita miopia ver só isso no que Paulo está dizendo. Aliás, isso é válido para qualquer ser humano. No sentido de que ele é a vida de qualquer ser humano, considerando que ele criou e mantém vivo, isso aí pode ser dito para qualquer um, até para um passarinho. Não é só isto, é muitíssimo mais do que isto. Significa que nós somos uma extensão da própria vida dele. Cristo é a nossa vida. Eu vivo, porque ele transmite vida a mim, mais profundamente ainda, ele passa, ele estende algo da vida dele para mim. Querem ver isso com outras palavras? Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, aí Paulo usando a lógica, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo, nesta vida aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esta passagem complementa a outra ou vice-versa. E há outras que eu poderia citar, um complementando a outra, no sentido de mostrar que a vida que nós temos hoje é uma extensão da própria vida de Cristo em nós. Especialmente, e muito especialmente, primariamente, no sentido espiritual. E não pensemos nós que entendemos plenamente o que está envolvido nesta verdade, porque nós não entendemos. É um mistério, e um lindo mistério. Coisa boa nós vivermos um mistério, ou melhor dizendo, nós sermos um mistério vivo, sem nem bem entender direito. E se o crente disser, eu nem entendo bem o que eu sou, eu sei que eu sou muita coisa em Cristo. Eu não sei bem o que eu sou. Porque a Bíblia diz tanta coisa espetacular do que aconteceu comigo, e de quem eu sou, e de quem eu serei, que eu olho assim, está falando de mim? Não pode, que eu me conheço, eu sei quem eu sou. Paulo ficava assim, ele mesmo ficava admirado, mas eu sou o pior dos pecadores, eu persegui a igreja de Deus, e aconteceu isso comigo. Puxa, ele ficava realmente admiradíssimo, maravilhado, e é para o crente ficar também, e você raciocinar isto. Como é que tanta coisa maravilhosa aconteceu e acontece comigo pelo fato de eu ser crente, dizer que eu não vivo mais, eu não sou eu mais que vivo, coisa estranha, esquisita, mas Cristo vive em mim, coisa maravilhosa. Pois é, a responsabilidade é grande do crente. Por isso é que o puritanozão, ele vem logo firme e começa a questionar
como é que um crente mesmo, alguém que se enquadra nessas qualificações espetaculares da Bíblia aqui, como é que um crente deveria se expressar, ou deveria se manifestar nesta vida e viver, e são cismados com... Imagina se vivesse na época de hoje, com quem se chama crente, sou cristão, sou evangélico e tal. Seria muito interessante botar um puritano desse aqui hoje, mandar ele escrever o que ele acha disso, porque ia ser uma avaliação que eu acho que iria chocar muitos. Ah, porque são radicais. Não, um minutinho. É porque eles levavam muito a sério o que a Bíblia diz do que acontece com um crente, ou o que deve acontecer, e quem é um crente aos olhos de Deus, e o tamanho do poder que Deus investiu em alguém para poder dizer, eu sou crente, investiu e investe. Então eles veem tantas verdades fortíssimas como essa, eu morri, estou crucificado, e esse viver que agora vivo não é mais por mim próprio, não é por Cristo. Aí olha para um cidadão que diz que agora é crente e vive do mesmo jeito que antes, talvez até um pouco pior. Não, tem uma coisa errada. Então eles externam a admiração deles e a interrogação na mente deles. Como é isso? Cada um fique com sua própria convicção, forte ou não, de conversão, mas pelo menos se eu conseguir passar a ideia de que você deve exigir de você mesmo atitudes, pensamentos, padrões, pelo fato de ser salvo em Cristo Jesus. Se eu passar isso para vocês ao longo de meses e anos pregando, estou muito satisfeito. A seriedade de ser um crente em Jesus Cristo. Uma das coisas que mais me angustia, vou confessar a vocês, é a possibilidade de ter membros desta igreja que não são salvos. Me deixa profundamente ansioso. Eu acho que vai ser até eu ir para o céu, porque eu era assim com a outra igreja também, e não temos como medir, não temos como avaliar mais do que já fazemos, perguntando, vendo, botando diácono em cima, conselho, sessão e tal, e conversando, aconselhando, e o que nós podemos fazer? Mas é pouquíssimo para algumas pessoas, isso é pouquíssimo para nos dar tranquilidade de ver minimamente acontecendo com certas pessoas que se chamam crentes, coisas de que a Bíblia fala que deve acontecer com um crente. Mas essa época hoje é o politicamente correto, é não exigir nada de ninguém, não afirmar nada, sugerir, não mandar, pedir, não determinar, tentar apaziguar, não chocar, não confrontar. Hoje é o espírito do mundo. Hoje é assim, muito longe do que a Bíblia sugere com os profetas, com os pregadores, com os apóstolos, com os escritores do Novo Testamento, como eram, realmente colocar um peso grande em cima daquele que se diz crente. É muito sério se dizer crente. Muito bem. Voltando, Cristo vive em nós, nós somos a extensão da vida dele, por menos que entendamos o que significa perfeitamente isto. E tudo isso no presente, aqui e agora. Cristo não será a nossa vida. Cristo é a nossa vida hoje. É por isso que nós podemos e devemos dizer que já temos a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 13, passagem bem conhecida, mas que deve ser muito cara ao coração do crente e que irrita alguns até chamados cristãos,
que eu já ouvi alguns dizer que é muita arrogância sua dizer que é salvo. Como é que você sabe se é salvo? Como é que você sabe? Só Deus sabe se você é salvo. É prepotência demais dizer um negócio desse. Não é prepotência, porque nós temos autorização bíblica. Nós temos base das Escrituras. Não é prepotência, não. Vamos dizer, é uma convicção dada por Deus. Olha aqui, 1 João 5, 11 em diante. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Estou tratando do mesmo assunto. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. João faz uns raciocínios interessantes, bem claros assim. Estas coisas vos escrevi, a fim de, com o intuito de, pensando no propósito de, com a finalidade de, isso é importante. Está escrevendo isso para quê? Apóstolo João, para que vocês saibam, ou a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vós quem? A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, é algo presente. Já temos a vida eterna hoje, não é que teremos. Então, sendo nossa vida, Cristo é a fonte de onde emana o nosso poder espiritual. A força de vencer as tentações. A condição, o vigor espiritual de nos mantermos fiéis. De continuarmos a ter esperança, mesmo no meio de tantas dificuldades. A capacidade de termos alegria espiritual no meio de tantas tristezas aqui na terra. De amar ao próximo. O poder de amar ao próximo como a si mesmo. O poder de amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo isto é produzido em nós pelo fato de que Cristo é a nossa vida. Aliás, nós temos uma expressão que falamos de vez em quando, que a Bíblia fala, fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tal. E alguns outros. Pois deixe-me dizer, todo o fruto do Espírito que é produzido no crente é por causa do fato de que Cristo é a vida do crente. De outra forma, o Espírito Santo não produziria fruto nenhum. Vou dizer até de outra forma, o Espírito Santo nem habitaria no crente, ou na pessoa, se não fosse crente. Parece um pouco confuso. Cristo, na qualidade de nossa vida, como Ele é, produz em nós o fruto do Espírito. Afinal de contas, é fruto do Espírito ou fruto de Cristo? De ambos. É fruto de Cristo, através do Espírito Santo. Diga-me, quem enviou o Espírito Santo para habitar em nós? Cristo. Poderíamos complementar, e o Pai também. Poderíamos sim, não seria absolutamente fora de propósito falar que os frutos do Espírito são um produto também do Pai em nós, mas estou focalizando em Cristo, o fato de Cristo ser a nossa vida. E o Espírito Santo, então, foi enviado a nós. O fato é que, toda vez, meu irmão, minha irmã, que você pedir ou exercitar algum fruto do Espírito, e você é muito, isso não é, deveria ser, né, pelo seu pastor, exortado a pedir, procurar, tentar, ter como alvo, viver dentro da prática do fruto do Espírito. Pois bem, cada vez que você pensar nisto, ou exercitar algum fruto do Espírito, pense, só tem sentido qualquer coisa do fruto do Espírito em mim, porque Cristo é a minha vida.
Então, vou voltar agora e continuar falando agora da manifestação de Cristo, mas eu quis jogar muita ênfase nesse aspecto de Cristo em nós, ou nessa capacidade de Cristo em nós, nessa característica de Cristo, e ser a sua vida. Você precisa, se não entender, mas precisa se conscientizar de que você andando por aí é a extensão do próprio Jesus Cristo andando por aí. Você dando um mau testemunho, seria muito ousado eu dizer, é Cristo dando um mau testemunho. Eu não tenho coragem de dizer isso, mas tenho coragem de dizer assim, você dando testemunho é uma extensão de Cristo dando mau testemunho. Uma vergonha para Ele. Cada vez que você se comporta de uma maneira não digna de ser alguém que pode dizer, Ele é a minha vida. É bom dizer, não é? É bom saber que é maravilhoso. Como eu disse, coisas que acontecem tão boas que a gente nem entende. É muito bom saber que Cristo é a minha vida. Vive através de mim, ótimo, beleza. Mas gera uma grande responsabilidade que nós devemos ter. Muito cuidado com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu testemunho, meu irmão e minha irmã. Voltando então, quando Cristo, voltando a Colossenses 3 e 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, no dicionário grego, o verbo traduzido aqui por manifestar significa tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido. Na verdade, um significado que nós daríamos ao próprio termo manifestar. Então, é bem traduzido, tem palavras mais difíceis de nós entendermos no português, mas esta até que não. Tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido. Fecha aspas, strong, definição dele. Ora, se Cristo ainda vai se manifestar, e manifestar é tornar visível o que está escondido, então nós podemos concluir que Cristo está como o quê? Escondido? Essa é uma pergunta boa. Nós podemos dizer que Cristo está escondido, num certo sentido? Resposta, sim, claro. É por isso que todos os cristãos ortodoxos, digo ortodoxos, que creem na Bíblia com seriedade, todos eles creem ou cremos, porque nós nos incluímos, na segunda vinda de Cristo. Todos, sem exceção. Tudo bem, discutem se vai ser antes ou depois do milênio, se vai ter milênio, como é esse milênio, se ele vai reinar fisicamente Israel, se não vai. A discussão é grande, mas todos, sem exceção, concordam, mesmo os mais ardorosos defensores do pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e etc. e tal, todos concordam, Cristo vai voltar. Todos. É a doutrina básica do cristianismo bíblico, que Cristo vai voltar. E se ele vai voltar, se ele vai se manifestar, vai se revelar, é porque, por enquanto, ele está oculto. Claro. Então, assim fica, inclusive, mais fácil entendermos como é que a nossa vida, conforme comentado na pregação passada, está oculta em Cristo. Ora, se Ele é a nossa vida, e Ele está oculto, então eu estou oculto também. Casa perfeitamente uma ideia com a outra. Nós estamos ocultos em Cristo, porque Ele é a minha vida e Ele
eu sou uma extensão da vida dele e ele está oculto, por enquanto. Então, estamos todos como que ocultos. É interessante isso. Então, veja que a nossa condição aqui na Terra, provisória, incompleta, sofrida, ela está diretamente ligada com uma condição provisória dele também. Não vou dizer sofrido, não podemos fazer todos os paralelos, mas há algo também no ministério dele que está incompleto, que falta ele se manifestar, e um monte de coisas vai acontecer, eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouco, quando ele se manifestar. Então é claro que está em curso a história da humanidade e a salvação da humanidade, a perdição de outra parte, está em curso. Então, se nós temos um certo desconforto em estarmos vivendo uma situação de provisoriedade, precariedade, lembre-se que Cristo, Ele próprio está ainda numa situação ministerial provisória. Claro que não falta nada da glorificação pessoal dele. Ele já está glorificado. Então, esse paralelo também não serve. E nós ainda seremos glorificados. Como até diz, quando ele se manifestar, nós seremos manifestados com ele em glória. Então, ele não está aguardando ser glorificado, ele não está aguardando ir para o lado do Pai, ele já está no trono, já está reinando. Tudo bem. Então, quanto ao aspecto estritamente pessoal dele, da glória dele, está resolvido. Mas está faltando ele se manifestar ao mundo, se manifestar de maneira especial aos crentes, se manifestar de uma certa forma aos poderes celestiais. Tem muito mistério nisso, mas a Bíblia aponta para este ponto. Falta alguma coisa ainda, falta muito, ainda falta alguma coisa para ele reinar, juntar o seu povo. Então, o que eu quero pegar algo prático nisto aqui é que em situações em que a tensão na sua vida de coisas do alto, coisas da terra, coisas do alto que virão de uma maneira mais plena, coisas da terra que estão aqui, mas eu preciso viver na terra pensando nas coisas do alto, que estão lá. E se estiver difícil suportar isso tudo, complicado, console-se, pelo menos pensando algo, do modo que eu anseio que a minha situação se complete, que passe essa coisa provisória chamada vida na terra, dividindo um corpo pecador e uma mente pecadora com o Espírito salvo e com a mente de Cristo. Do jeito que eu anseio que essa situação passe, eu não vou dizer que Cristo anseia que a situação dele passe, mas eu faria um paralelo dizendo, com certeza, ele está aguardando que a situação dele se complete. Ele não vou dizer que ele está ansioso, que ele está angustiado, não. Ansioso ele esteve aqui na terra. Algumas vezes ele demonstrou ansiedade para que passasse logo esse cálice que ele tinha que beber, esse batismo com o qual ele tinha que ser batizado, que era a morte dele. Então ele se mostrou muito incomodado aqui. Ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Ele disse isso. Então ele desabafou algumas vezes, ele estava incomodadíssimo com a distância dele do Pai, com o esvaziamento dele, como se, é o termo técnico que a gente usa para dizer que ele não estava no pleno exercício do uso dos seus atributos divinos, sofrendo de todo jeito. Então ele estava angustiado aqui, e querendo ir embora, querendo voltar para o Pai dele. Hoje eu não posso dizer, não podemos dizer que ele está angustiado ou ansioso, não, mas que com certeza absoluta ele está aguardando algo, e muitas coisas que não aconteceu, está. Quer ver um exemplo? João 17, vamos lá. Vocês todos conhecem essa passagem aqui.
Vou mostrar um anseio de Cristo não realizado ainda. João 17, 24 diz assim, naquela famosa oração sacerdotal dele, orando ao Pai: Pai, a minha vontade, o meu desejo é que, onde eu estou, estejam comigo também os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E continua. Pergunto eu, esse desejo dele, esta vontade, essa aspiração dele, foi realizada hoje? Não. Então não podemos afirmar que ele está aguardando ainda desejos dele se realizarem. Aí você não quer que os seus desejos de coisas do alto, do céu, não lhe façam sofrer, não lhe deixem impacientes? Claro que vão deixar você impacientes, nos deixar ansiosos por alguma coisa. Eu quero que aconteça logo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vou ler o 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder. Dá até pena desses aqui, perdidos. Quando vier Cristo, para ser glorificado nos seus santos. Opa! E ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Aconteceu isto? Não. Ele está esperando acontecer. Então, vemos que esse compasso de espera que você tem que suportar, ele é, de certa forma, não nas mesmas proporções, mas, de certa forma, é compartilhado com o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele está aguardando desejos dele, do coração dele, pedindo ao Pai que aconteça. Não aconteceu ainda. Tudo isto é um tanto quanto essa provisoriedade da vida, que estamos aguardando coisas melhores, é um tanto quanto óbvio. E por que eu invisto tanto tempo falando nisso? Porque muitos crentes se comportam como se isto não fosse tão óbvio. Se preocupam tanto com as coisas daqui, são consumidos tanto com as coisas daqui, que é como se estivesse desconsiderando tudo isto. Na hora que o crente consegue se largar mais das coisas daqui, não é abandonar tudo e ir para o meio de um deserto, não, obrigatoriamente, não. Mas o coração, a mente, o espírito, se afastar das coisas daqui, se desgrudar das coisas daqui e se ligar, se conectar, se plugar nas coisas do alto, vai ser muito mais fácil ele passar por este período sofrido de aguardo. É isto. Então nós somos muito rápidos em buscar médicos, remédios, alívio disso, alívio daquilo, e coisa desse tipo. Não sou contra médico nem remédio, mas muito menos nós estaríamos procurando a ajuda da ciência, da medicina, se nós tão somente levássemos isso muito a sério e pensássemos: quer saber de uma coisa? Essas coisas daqui são provisórias mesmo, e eu tenho que esperar mesmo, não sei que eu me mate, eu não vou me matar, vou esperar que Deus me levar,
então eu vou assumir mesmo que isso aqui é provisório, sem grande importância, eu vou levar menos a sério as coisas daqui, não implicando nisto em relaxar no comportamento moral e tal, claro que não, nas obrigações cristãs, tudo isso mantendo-se não só preservado, mas isso vai aumentar, na hora que o crente entender que as coisas daqui são altamente provisórias mesmo, e não dá tanta seriedade a essas amarras daqui, automaticamente ele vai começar a aplicar mais o tempo dele, a mente dele, para as coisas do alto. Então ele vai produzir mais como crente aqui, com certeza absoluta. O trabalho dele por Cristo vai atingir outro patamar. Na hora que ele entender que isso aqui é provisório mesmo, e que não há jeito, e não dá muito valor. Não dá muito valor, dê menos valor às coisas daqui. Muito bem. Cristo está aguardando o próprio retorno dele. É isso mesmo, chegar o momento. Mas o que vai acontecer exatamente quando ele se manifestar? Com relação a nós, aí Paulo completa o versículo 4. Vós também sereis manifestados com ele em glória. Nós seremos manifestados com ele em glória. Nós teremos glória. Nós próprios. E a Bíblia tem várias passagens que falam nesta glória. Não entendemos bem o tamanho desta glória, a maravilha disto tudo, mas será assim. Então, o que é visto de você hoje é apenas um pedacinho do que você realmente é. Quando eu olho para você, você olha para mim, é só uma coisinha do que nós realmente somos, um pedaço incompleto, porque é misturado com pecado, com fraqueza, e o essencial que nós somos está escondido em Cristo. Então, o valor que você tem como salvo em Cristo não é visível agora. Você não tem glória nenhuma hoje, visível, manifesta. Talvez o contrário, em termos pessoais, em termos da sua presença, em termos da sua vida, não sei. Eu garanto que você não tem glória nenhuma, nem eu. E quando olha para frente, glória, glória. Então, o que está aqui é só um pedacinho de nós, que é visível hoje. Mas quando ele se manifestar, e é aí que Paulo está querendo explicitar, é que a nossa fase de vida oculta chegará ao fim. E a profundíssima ligação que nós temos com Cristo atingirá a plenitude, a ponto de nós ficarmos semelhantes a Ele. Querem ver dos passagens gostosas que vocês certamente conhecem, mas é bom lembrar? 1 João capítulo 3, versículo 2, é bom demais. Amados, já cheguei lá. João 3 e 2, amados, agora somos filhos de Deus, já somos, não tem dúvida. O próprio João disse nesta carta lá na frente, como já li, nós temos a vida eterna, ótimo. E ainda não se manifestou, olha a palavra, manifestou, a mesma que Paulo usou quando Cristo se manifestar. Olha só, coincidência? Não, é porque é o mesmo assunto. E ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, mesma coisa. Agora João falando. Quando Ele se manifestar, então agora está falando da manifestação dEle e da nossa, do jeito que Paulo falou. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ele nos vê como nós somos. Então, o que nós somos hoje, que é só uma pequenina parte, nós vemos uns aos outros, e o próprio mundo nos vê. Quando Cristo olha para nós hoje, Ele não vê uma pequenina parte, não, Ele vê inteiro. Ele vê quem você é.
Ele sabe que ali está a extensão, uma extensão da própria vida dele. Então, ele nos conhece perfeitamente e ele vai fundo no nosso pensamento, na nossa mente, profundo. E aqui diz, até de uma maneira um tanto quanto ousada da parte de João, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele vê. Ele vê de um jeito, nós vamos ver do mesmo jeito. Eu acho que aí ainda tem uma distância dele como Deus, e nós não seremos Deus nunca, claro. Mas essa ressalva aqui não está escrita, não. Nós haveremos de vê-lo como ele vê, igualzinho. Tem outro. 1 Coríntios 13, 11 e 12. 1 Coríntios 13, 11 e 12 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Outra fase. Aí ele vai fazer a aplicação. Porque agora vemos como espelho obscuramente. Bom lembrar que os espelhos da época não tinham a cristalinidade dos espelhos de hoje. Hoje nós vemos com perfeição no espelho. Mas antigamente não. Era como um material qualquer, um bronze, coisa assim, polido. Mas ainda dá uma imagem muito fosca e muito disforme. Então é por isso que ele diz que a gente vê como no espelho obscuramente. Hoje a gente não entenderia isso. Vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo, ousadíssimo, também, como João, ao descrever, inspirados pelo Espírito Santo, descreverem como nós seremos. Dá até a ideia que nós seremos iguaizinhos a Jesus Cristo. É óbvio que não é isto, iguais em todos os aspectos. Mas é tão ousado que nem colocam essa ressalva, como já falei de João, falo de Paulo também. É fortíssimo. Então, quando ele se manifestar, acabou a nossa fase oculta. Irmãos, na realidade, tudo que nós vamos ser ainda, vamos ter ainda, vida eterna plena, que vida eterna nós já temos, eu acabei de ler, mas vida eterna plena, corpos glorificados, não temos ainda, os galardões, tudo o que nós vamos ter, nós vamos receber de Cristo quando Ele se manifestar. Eu vou ler aqui umas 3 passagens que são promessas sobre a vinda dele, a manifestação dele, diretamente associadas com o benefício para nós. E meu intuito é lhe influenciar para que, na dureza do dia a dia, pense, tem promessas sobre a minha pessoa, coisas espetaculares vão acontecer. Calma, calma. Filipenses 3, 20 e 21. Diz assim, vamos ser rápidos. Se quiser eu vou só. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Ué, pensei que minha pátria fosse o Brasil. Não é. Sua pátria está no céu. Claro, o Brasil é a nossa pátria de uma maneira muito secundária e muito sem importância, comparada com a nossa pátria que está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Lembre, eu estou lendo passagens que apontam para a manifestação de Cristo com algum benefício para nós. Vamos ser egoístas agora uma coisinha. Quero saber o que eu vou ganhar com isso, com a vinda de Cristo. Quer ver? Aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Espetáculo o corpo que você tem, né? Quer trocar pelo meu?
Não faça esse mau negócio, não. Eu não estou me queixando, não. É porque todos somos iguais. Nas nossas mazelas, nossas dificuldades, nossos problemas. Não quero troco. Humilhação, um corpo de humilhação. E se eu começar a falar aqui, aí eu vou extrapolar tudo. Você sabe. Nosso corpo de humilhação, miserável, para ser igual ao corpo da sua glória, igual, de novo, a ousadia, igual ao corpo da sua glória. Rapaz, é muito poder para fazer isso com o meu corpo velho, humilhado, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pois é, quando ele se manifestar, ele vai fazer algo no seu corpo, humilhado, que não vale coisa nenhuma. Você não pode imaginar o que ele vai fazer com o seu corpo. Quando? Quando ele se manifestar. Opa, isso vai ser bom. 2 Timóteo 1:12. Segundo Timóteo 1:12 diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Cristo está guardando um depósito nosso com dia de vencimento, como você aplica no banco um valor para se vencer, com data fixa do vencimento do dia tal, vem com renda e tudo. Cristo está guardando o nosso depósito com data fixa, de devolver, de nos dar de volta. Qual é a data fixa? No dia da sua manifestação, no dia do seu retorno. Pastor, falta eu explicar que depósito é esse. Não vou explicar. Uns acham que se refere a galardão, outros acham que se refere ao ministério, ao fruto do ministério. Há uma pequena discussão aí, mas não importa. A grande maioria acha que são galardões que Cristo está guardando. Seja o que for, está muito bem guardado. Vocês concordam? Está guardado. Paulo viu que algo dele, que ele chamou de depósito, algumas versões mais antigas têm tesouro, até aquele dia, está guardado até aquele dia, depois volta para mim. Você não tem medo de morrer? Não tem medo que o mundo se acabe? Se acabar não vai se acabar, mas que tudo vire caos de uma vez. Tudo isso está associado com a volta do Senhor Jesus Cristo para benefício seu, que é crente. Por fim, 2 Timóteo 4:8, já estamos em 2 Timóteo mesmo, capítulo 4, versículo 8, diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, mesmo verbo. Eu creio que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito. Agora diz, embora seja outro verbo no grego, guardar lá e guardar aqui, mas é o mesmo sentido de guardar, exato. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Ele vai lhe dar a sua coroa de justiça. Quando? Não sei não, sabe, está escrito, naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Então você sabe quando você vai receber a sua coroa da vida. Não sabe a data, mas sabe a ocasião. Para você ficar mais ainda ansioso, no sentido de desejando intensamente a volta, a manifestação dele. Porque vai ser muito, muito, muito bom para nós. Jesus disse lá eu vou ler aqui, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43.
vai ser muita glória para nós. E é nisso em que devemos estar concentrados. O que nós fazemos por aqui é como se fosse apenas para esperar o grande dia. Só isso. Esperar o grande dia. Tito 2, 11 e 13. Eu já estou aqui, apenas ouça, por favor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, agora, sensata, justa e piedosamente. Ok. Aguardando a bendita esperança e lá vem de novo a nossa palavra, manifestação do Senhor, manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, para que nós vivamos assim, aguardando. Vivamos sensata, justa, piedosamente, tudo bem? Aguardando. Uma vida de aguardo. Muitos seres humanos, muitos homens e mulheres temem aquele grande dia e temem com muita razão. Porque tudo o que foi dito com relação ao benefício de nós que somos crentes, poderá ser dito o contrário para os que não são salvos por Cristo e o horror que os aguarda. Mas nós o aguardamos para salvação. Não vou ler, está em Hebreus 9, 28, dizendo que nós aguardamos Cristo para salvação. Não é aguardamos Cristo nervosos, com as mãos assim apertando a outra. Eita, o que ele vai dizer para mim? O que ele vai falar da minha condenação ou salvação? Será que eu passo? Eu passo no teste? Ai, ele vai botar minhas obras boas num prato da balança, como se houvesse ainda hoje balança de prato, mas ele vai botar minhas obras num lado da balança e vai botar minhas obras boas de um lado, as ruins de outra. Ai, aqui pesar mais, eu não aguento de tanta ansiedade. O que Cristo vai fazer comigo quando ele voltar? Papo furado. Um crente não pensa assim, porque o crente aguarda Cristo para salvação, para complementar, para tornar plena, dar posse a uma salvação que já existe. É com absoluta certeza que o crente aguarda Cristo, e mais do que certeza, deve haver ansiedade, no sentido de desejo intenso. Por fim, e aí eu encerro, Romanos 8 e 23. E não somente ela, esse ela aqui é a criação. Vamos para o 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Comentei isso no culto de oração passado ou atrasado. Foi meu tema. E não somente ela, quem? A criação. Mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Por quê? Está escrito, aguardando, de novo, a ideia de aguardar. Estão vendo o quão presente é no Novo Testamento e no Velho também, em algumas passagens, não tão explicitamente quanto no Novo, a ideia do crente aguardar com certeza. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Inclusive, na quarta-feira, que eu falei isso recentemente, o título da meditaçãozinha foi: você conhece este gemido? Você conhece este gemido? Porque Paulo está assumindo, e aí vem um puritano apertando, né?
Paulo está assumindo que quem é crente geme no íntimo, do jeito que a natureza está gemendo aí, com todo tipo de problemas, de desequilíbrio geológico, ecológico, todo jeito que nós vemos aí, a natureza está toda desregulada, e como que geme, aguardando que se acabe um dia, e vai acabar. Do jeito que a natureza sofre, do mesmo jeito, o crente sofre no íntimo, geme, aguardando o quê? Isto aqui, que Cristo volte, e a adoção de filhos seja então completada. E ele, crente, fica esperando, vivendo naquela espera constante e sofrida. Isso aqui não é gemido de alegria, não. Claro, o crente tem alegria no Espírito Santo e tal, e devemos ter alegria, é outro assunto, e importante. Mas aqui é um gemido de angústia, do jeito que a natureza sofre, os animais comendo os outros, e alguns animais em extinção, e tudo errado, e tudo ruim, nessa natureza coitada, muito sol, muito calor, muito frio, muito tudo desregulado. Tem uma coisa muito errada com a natureza. Aí o crente diz assim, tem uma coisa muito errada comigo, porque eu sou crente, ainda estou pecando, ainda estou desobedecendo o meu Deus, ainda estou ferindo o meu querido Salvador. Eu, que digo a todo mundo ouvir que eu amo o meu Jesus Cristo, que eu sou salvo, sou santificado pela fé e pela graça, e pecando, acabei de pecar feio, de novo. Como é que pode ter uma coisa errada em mim? Está desregulado isso aqui. Meu Deus, quando é que acaba isto? Se você não passa por isso, está bom de começar a passar. Se você se chama de crente. Mas pastor, eu vou pedir a Deus para gemer? Não, você vai pedir a Deus para ter noção do que está acontecendo com você. Sabedoria para ver as coisas pelo ângulo dele. Entender quem você é. Entender a maravilha que você é como sendo crente em Jesus Cristo, e Ele vivendo em você, e a desgraça que você é ainda pecando todo dia. Entender essa coisa que se chama você. Entender à luz da Bíblia. E uma vez entendendo, crendo que isso aqui vai acabar, que é provisório, e não aguentando, mas eu não quero mais esse negócio, está muito ruim. É assim que a natureza está. Foi assim que o crente deve estar. E eu creio que, é óbvio, não é nem que eu creio, é óbvio que o Espírito Santo colocou Paulo para escrever essas coisas, e João e todos eles, para nos dar, irmãos, esse conhecimento, essa atitude, essa convicção, essa forma de encarar a vida e de viver. Não é dentro de um materialismo exacerbado que nós vivemos hoje, de um mundo que só pensa nas coisas daqui, e cada vez mais será assim. Então, que Deus nos ajude a aprender a gemer, aguardando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não têm Cristo, corram aos pés dele enquanto é tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.